Legal, legal. Olá, olá pessoal. Então, quem está me vendo por aqui está me vendo pela Schmidt. Hoje a gente vai falar de portaria virtual. Esse horário era para a gente estar fazendo a transmissão através do nosso webinar da Aula Vox, mas eles tiveram um pequeno problema e aí a gente resolveu fazer uma transmissão direto pelo nosso Facebook, justamente para a gente poder, pelo menos, passar para você alguma informação sobre o que é portaria virtual, discutir. Também, ao longo do tempo, a gente pode receber perguntas, se você tiver algum questionamento, pode falar com a gente, tá bom? Lembrando que o evento da Aula Vox, a gente ainda vai adiar, e eu estou guardando algumas informações que vocês vão fazer, vão ter acesso num próximo webinar, tá bom? Mas desse webinar a gente vai falar de forma bem básica, bem sucinta, o que é a portaria virtual. E claro, temos coisas legais aí, tem evento de portaria virtual presencial também, que na semana que vem, dia 15, a gente vai estar com a Neon Administradora fazendo um evento presencial falando sobre portaria virtual e também tem uma palestra sobre e-social. É muito bacana. Logo na sequência eu deixo aqui, vou postar o convite para você presencialmente quiser acompanhar também, vai ser em São Bernardo, na SIG ABC, dia 15/8 às 19 horas. Mas vamos lá, o assunto hoje aqui é portaria virtual. O que eu quero começar? Basicamente um questionamento, né? Portaria virtual. Para quem? O que é portaria virtual? Tem no mercado alguns questionamentos que falam se é portaria virtual, se é portaria remota, se é portaria digital, se é portaria à distância. Olha, sinceramente, portaria virtual, no entendimento que eu estou tirando como Schmidt, tá? Portaria virtual é quando ela não tem nenhum tipo de serviço de autoatendimento ou teleatendimento que uma empresa está oferecendo. Existem algumas empresas no mercado que oferecem isso. Ela oferece um serviço de portaria virtual, sem nenhum tipo de porteiro. Isso, na verdade, é o que a gente entende por portaria virtual. Só que boa parte do mercado entendeu que portaria virtual é quando eu coloco o atendimento dessa portaria dentro de uma empresa de monitoramento e esse atendimento sendo feito de forma remota. Então, tecnicamente, portaria virtual e portaria remota se confundem no mercado. Mas o que a gente entende é que o mercado vende como portaria remota o que é virtual. Mas, de fato, não tem muita diferença, não tem muito problema não. Então, virtual ou remota? De fato, é remota, mas o mercado vende como virtual. Legal? Legal esse primeiro entendimento? Agora, a outra coisa para quem que cabe o serviço de portaria virtual? É para um prédio de 30 apartamentos, de 20, de 40, de 50, de 100, de 200 apartamentos? Bom, o mercado ele trabalha com alguns tamanhos, de 0 apartamento, de 1, certo? Que se quiser pode ser, mas de 1 a 30, 40, 50, 60. O que o mercado trabalha é até 60 apartamentos. Mas, entenda uma coisa, não é tecnicamente o problema o fato de você não ter ter uma quantidade acima de 60 e ter a portaria virtual. Não é nenhum problema técnico isso. É mais um problema comercial. O que significa isso? Acima de 60, 70, 80 apartamentos, a quantidade de vezes que o prédio vai consumir o monitoramento vai ser alta. Então, o compartilhamento do serviço de portaria, que basicamente, por trás de toda a portaria virtual, eu tenho um compartilhamento do serviço da portaria. A conta que se faz eu pego um atendedor, que pode ser um porteiro remoto, e eu vou dividir para 6 prédios. Se o seu prédio começa a consumir muito o meu atendimento, é claro que eu não consigo fazer a divisão por 6, vou ter que fazer por 5, por 4, por 3, e esse valor que eu deveria compartilhar e ganhar em escala, eu não consigo fazer. E aí tem que se repassar para o cliente, até um certo momento em que o valor fica igual. Por isso que se o seu prédio tem mais do que 60, 70, 80 apartamentos, é bom fazer uma verificação no seu prédio para saber se a quantidade de vezes que você vai demandar o serviço de monitoramento se vai ser muito alta. Por quê? Pode ser que você, mesmo sendo até menos, tenha a quantidade de pedidos, gente chegando e solicitando encomendas toda hora. Isso faz com que o serviço de monitoramento seja consumido. Então, veja,
Não é um problema técnico eu ter uma quantidade limite de apartamentos. É um problema financeiro, que aí vai chegar ao certo momento que o seu prédio vai fazer a conta e não vai valer a pena ter uma portaria remota ou virtual. É melhor que ela tenha isso lá. Então, é mais uma questão financeira, tá? Mas, para quem que cabe efetivamente? A portaria virtual ela foi criada para aqueles prédios que têm uma torre, cujo o valor da portaria, de fato, normalmente, você tem nos prédios uma portaria que ela consome de 60% a 80% do faturamento do prédio é o serviço de terceirização de segurança. Então, isso é muito representativo quando você tem um apartamento, por exemplo, de uma torre, 12 andares, com, sei lá, 50, 40 apartamentos, pouco mais do que isso. Isto vai fazer com que ele tenha um condomínio muito alto. E colocar uma portaria virtual vai reduzir o valor do condomínio. Isso é uma coisa muito boa. Então, foi criado justamente para esse tipo de cliente. Um prédio com 40, 60 apartamentos que não está ou está muito complicado pagar o seu serviço porque está pesando no orçamento financeiro do condomínio como um todo. E aí a gente entra numa coisa conceitual. A portaria virtual ela traz mais segurança, traz menos segurança. Bom, eu obviamente não posso deixar de puxar a sardinha também para o meu lado. Para quem não me conhece, sou Luiz Schmidt. Estou aqui na empresa Schmidt, Segurança e Serviço, da qual eu sou também diretor. E nós somos uma empresa que começou com facilities, começou com portaria. Então a gente vem do mercado humano, do mercado de portaria normal. Assim como a minha empresa, outras tantas começaram da mesma forma. Então, no mercado você tem um choque conceitual. Algumas empresas que estão fazendo portaria virtual, elas vieram no mercado de tecnologia da informação. É claro que elas vão falar, até como forma de venda, que eu tenho um aumento no nível de segurança quando eu coloco a portaria virtual. Mas vamos pesar algumas coisas. Eu tenho que sim fazer uma série de procedimentos para que a minha portaria virtual ela funcione. Por trás de uma portaria virtual ou uma portaria remota, eu vou ter um atendimento por trás. Eu ainda continuo tendo um ser humano suscetível a falhas. Então, eu tenho alguns ganhos, mas eu também perco algumas coisas. O que eu perco quando eu coloco um serviço de portaria virtual? Eu perco algumas conveniências, que aí, vamos abrir um parênteses aqui. Certas conveniências que os prédios eles oferecem para os síndicos, oferecem para os moradores, certas conveniências não deveriam existir, porque não é função do porteiro. Mas a gente sabe que muito disso acontece até por conta da convivência daquele porteiro ali no prédio. Então, essas conveniências não vão existir mais. Muitos prédios a gente visualiza, chega a perua escolar e o porteiro sai da sua guarita, vai até o portão para receber as crianças que estão chegando. Com a portaria virtual isso não vai existir. Então, você tem algumas perdas. Outra, uma vez me questionaram também, olha, essa câmera, lá, se passar uma pessoa estranha aqui na frente 2 ou 3 vezes, vocês vão observar? Olha, de fato a gente não vai. Dificilmente alguma empresa vai conseguir falar que ela faz isso de verdade. Por quê? Por mais que a gente coloque um sistema de câmera com VMS, um sistema que eu posso observar padrões ali na frente, a sensibilidade humana ainda supera os serviços de câmera com alarme ou com biometria ou com qualquer tipo de controle de acesso. Eu concordo que em algumas coisas a gente ganha quando a gente fala em segurança, quando eu coloco a portaria virtual. Mas olha que interessante, sabe, ao meu ver, claro, sabe que se eu colocar as coisas que eu mais ganho quando eu coloco portaria virtual, as coisas que a gente mais ganha, sabe o que é? Informação unificada dos seus sistemas de segurança. O que deveria existir mesmo com a portaria física. Mesmo com a portaria física, você deveria ter um bom sistema de câmeras, você deveria ter um bom sistema de alarme, mesmo no seu prédio. Você deveria ter uma cerca que funcione perfeitamente, um controle de acesso para melhorar e saber quem entra e quem sai. Só que essas coisas, em algum dos prédios, você não instala porque você tem um porteiro físico.
mas isso ajuda o porteiro físico também. Só que quando a gente coloca uma portaria virtual, isso é obrigatório. Então, o que eu ganho? Eu ganho um projeto de segurança quando eu coloco uma portaria virtual. Mas esse projeto de segurança, ele já deveria existir. Então, assim, vamos colocar num arcabouço aqui o que eu ganho e o que eu perco. Eu ganho em colocar esse projeto de segurança. Perco um pouco da sensibilidade humana em assistir, em observar o padrão que a gente tem aqui do lado de fora do condomínio ou no entorno do condomínio. Então, assim, é uma coisa conceitual. Alguns prédios preferem portaria virtual porque acham que tem mais segurança, outros prédios não preferem porque acham que não tem tanta segurança a mais e também não vem valor em função do que está sendo instalado ali. Legal? Então vamos lá. Recapitulando. Portaria virtual ou remota? Virtual é o que o mercado oferece. De fato, boa parte dela é remota, não é virtual, mas não faz muita diferença. O que vale entender é qual é a tecnologia que eu vou colocar por trás disso tudo. Para quem que cabe isso? Bom, cabe para prédios de uma torre até 60 apartamentos, ele cabe muito bem. Mais do que isso, tem que a sua empresa observar se a movimentação do seu prédio, se não vai gerar muita demanda para o serviço de monitoramento. Tá? Outro ponto, portaria virtual. Muita gente coloca por economia de custo, mas, vamos lá, não é só economia de custo. A gente tem também os ganhos que a gente coloca, né, que a gente vai ter em função do projeto de segurança. Mas além da economia de custo, eu vou ter que entender que o condomínio vai fazer um investimento em equipamento que vai reverter esse investimento depois de um certo tempo. Então, tem que ser muito bem pensado, muito bem conversado com o conselho, que eles vão assumir, você assume um passivo mesmo que os prédios aluguem os equipamentos, que isto é um grande benefício, alugar o equipamento. Mesmo alugando o equipamento, você assume ali um compromisso, que normalmente vão de 24 meses a 36 meses. Então tem que ser muito bem pensado dentro do teu prédio, com todo o seu corpo diretivo, a questão de por quanto tempo eu quero fazer esse tipo de serviço. Tá? Vamos lá, eu vou ler uma pergunta aqui. O Cláudio está perguntando qual o percentual de economia utilizada na portaria virtual em relação a uma portaria física 24 horas. Cláudio, é o seguinte, normalmente os prédios economizam de 40% a 50%, chega a 60% do orçamento total. O que significa isso? Quando o seu prédio tem uma portaria orgânica, via de regra, o valor que você consome dessa portaria orgânica do seu orçamento é quase 80% do seu orçamento. Uma portaria orgânica. E aí, vou devolver uma outra situação. Terceirizar uma portaria, se não cabe uma portaria virtual, terceirizar uma portaria, eu já ganho só nesse índice. Por quê? Via de regra, os serviços de portaria terceirizada consomem 60% do orçamento do prédio e não 80% do orçamento do prédio. Você já ganhou alguma coisa. Quando você coloca uma portaria virtual, se for uma portaria anterior disso, se fosse orgânica, você conseguiria economizar 60% do orçamento total nos primeiros meses já. Se for uma portaria terceirizada, você economiza aí por volta de 40% a 50% do orçamento inteiro do teu condomínio. Então, é uma grande economia financeira que você faz quando você instala uma portaria virtual. Ainda na linha da questão financeira, a gente enfrenta aí no mercado uma resistência quando a gente fala que o equipamento vai ser alugado e não do prédio. Vamos pensar algumas coisas. A portaria virtual ela constitui você colocar biometria ou algum tipo de controle de acesso. Minha sugestão, coloque biometria e também outro tipo que é o cartão, o tag e, se possível, a senha para você acessar. Então, utilize um serviço que tenha pelo menos umas 3 tecnologias de acesso diferentes. Só o tagzinho, ele não te dá tanta segurança sobre isso. Vou chegar na questão financeira ainda, tá? Então, tem que colocar biometrias, tem que colocar o sistema de molas, abertura e fechamento de portão, controlar tudo isso por uma comunicação. Todos esses equipamentos, eles têm uma vida útil. Se o seu condomínio compra simplesmente esse equipamento, em alguns anos, 2, 3, 4 anos, 5 anos, esses equipamentos vão ser desatualizados.
Quando você faz um aluguel desse serviço, você acaba não onerando o prédio em ter que comprar todos esses equipamentos e ainda assim você tem o serviço ali utilizando. Então a gente tem que pensar mais ou menos o que o Uber está fazendo. Você precisa ir de um lugar para o outro. Você chama o Uber e vai lá e aluga por aquele tempo o serviço que você quer. Os equipamentos também estão indo muito nessa linha. Então, e olha o que é legal, voltando para a questão financeira. Quando eu faço o aluguel desse equipamento, no mês seguinte eu não preciso pagar o equipamento. Eu pago já o serviço. Eu já tenho um grande ganho só de um mês para o outro. Eu já tenho muito ganho nisso. E muitas vezes a gente encontra prédios que precisam desse ganho para conseguir viabilizar o projeto, simplesmente porque o orçamento está apertado. Quem é síndico que está me assistindo, que quiser comentar, comenta como é que está o orçamento. Se precisar fazer uma demissão, por exemplo, para tirar o teu pessoal que está lá para colocar a portaria virtual, e se tiver que demitir o pessoal, muitas vezes não tem caixa. Então, esse aluguel do equipamento, ele é muito interessante justamente para você conseguir dar esse ganho financeiro para o prédio. Já é uma coisa muito interessante. Outra informação, vamos lá, equipamentos. Olha que legal. Um ponto fundamental na portaria, para que ele funcione muito bem, é a biometria, ou o primeiro ponto de acesso que você coloca para entrar. Via de regra, a gente coloca uma biometria. Então, é fundamental que a biometria funcione bem. Por quê? Imagina você chegando na sua casa e você vai colocar sua biometria, não deu certo. Você vai tocar o interfone, do lado dessa biometria tem que ter um interfonezinho para você se comunicar com a gente, e ninguém está te assistindo ali, ninguém está respondendo para você. E aí você está com compras e precisa entrar, está chovendo. Então, olha o quão fundamental é que você tenha um equipamento de boa qualidade. Então, presta atenção no tipo de equipamento que estão oferecendo para você, se é um equipamento de primeira linha, se tem suporte no Brasil, se tem instalação física no Brasil. Precisa ser um equipamento normalmente nacional, porque tem muitos equipamentos importados que são bons, mas tem um bom suporte aqui. Então, verifica se o equipamento é um equipamento bom, robusto, se ele suporta ficar do lado de fora do teu prédio, ou se eles vão colocar uma tampa de acrílico, algo assim, para proteger aquele equipamento contra vandalismo. As câmeras, todo equipamento, todo sistema precisa ter câmeras espalhadas por todos os acessos do seu prédio, para que a gente, pela nossa central de monitoramento aqui, a gente consiga visualizar vários pontos no teu prédio. Então é muito importante que isso seja feito de uma forma muito boa. Então olha, observa bem os equipamentos que estão sendo instalados. Além das câmeras, das biometrias, a gente precisa ter um bom sistema de comunicação. O que significa isso? Daqui, na nossa central de monitoramento, eu tenho que abrir o portão aí do prédio. E olha só, eu tenho que ter uma boa internet, ou melhor, duas boas internets. Se uma for via rádio, via fibra, melhor ainda. Tem que ter um sistema que faz o balanceamento, porque se uma cai, a outra tem que estar automaticamente assumindo essa comunicação. Não pode ficar um minuto fora do ar. A gente tem que estar aqui, ter uma boa comunicação com o portão de veículos de vocês. Via de regra, aquele portão com motor, a gente precisa fazer a abertura do portão por aqui, senão a portaria não vai funcionar e o seu carro vai ficar do lado de fora. Então os equipamentos têm que ser robustos, a comunicação tem que ser muito boa, você tem que ter um sistema de alarme também que vai dar os inputs, vai mandar as informações para a nossa central de monitoramento, dizendo o que está acontecendo no prédio. É assim que o monitoramento vai saber se, por exemplo, alguém pular o muro, pular o portão. A gente vai ter que colocar todo um sistema de segurança para informar o monitoramento que essas coisas estão acontecendo. Outra coisa, câmeras, fundamental para todo o processo. Em todo lugar que eu tenho uma biometria, eu tenho que ter um interfone e tem que ter câmera. Porque senão eu não consigo fazer essa gestão, não consigo daqui fazer o acionamento de vocês. Então os equipamentos têm que ser todos de primeira linha, de boa qualidade, com suporte e, veja só, muitas empresas elas oferecem um suporte técnico 24 horas com tempo de atendimento. Outro dia me chegou uma empresa que concorreu comigo e estava oferecendo 15 minutos para atendimento de todos os clientes. Bom, olhando de verdade, 15 minutos, se eu tenho um problema na noite, eu até consigo atender o meu cliente em 15 minutos. E se eu tiver 2? Se eu tiver 3?
Será que eu consigo realmente atender em 15 minutos? Será que eu consigo garantir isso para você? Então veja, essas empresas que estão oferecendo isso não são, se elas conseguem garantir de verdade esse tipo de nível de atendimento, porque isso é fundamental. Você que vai assumir, vai conversar sobre isso dentro do teu prédio, vai pedir uma indicação, por exemplo, vai indicar isso, daqui a pouco as pessoas começam a cobrar de você se isso der errado. Então, confira bem o tipo de empresa que você está oferecendo. Vamos lá, deixa eu ver mais uma pergunta. Se houver algum problema em alguma área do condomínio, seja entretenimento, operações com elevadores, bombas, caixa d'água, como a portaria atua nessa questão? Legal, vamos lá. Portaria virtual, de fato, ela é uma automação do seu controle de acesso de uma forma remota. Não necessariamente portaria virtual é uma automação predial. Vamos dividir as coisas. São dois projetos diferentes. Quando a gente fala de portaria virtual, eu vou automatizar o controle de acesso. Pode ser que elevadores, bombas, algo que dê problema, a portaria não saiba. Mas toda portaria virtual precisa de algum responsável físico dentro do prédio. Seja ele um zelador em um horário de trabalho normal, fora do horário, o síndico, ou durante o horário normal, um auxiliar de limpeza com acúmulo de função pago, porque se isso não tiver, é um grande problema trabalhista. Então, tem que ter essas coisas para que durante pelo menos um período normal, normal que eu digo período comercial, tá? A gente tenha pessoas lá. Por quê? Daqui eu não vou conseguir necessariamente fazer o acionamento. Até posso, mas não em todos os projetos de portaria virtual. Não é uma obrigação. Eu tenho que entender que vou dividir portaria virtual de automação predial. Já existem, sim, diversas tecnologias que a gente consegue unificar. Bombas, por exemplo, iluminação do prédio, ventiladores, exaustores, energia elétrica. Eu consigo colocar isso em uma central de automação e fazer uma gestão externa. Mas isso não é necessariamente um projeto de portaria virtual. Portaria virtual é o controle de acesso, basicamente, para a gente identificar e poder liberar ou não a entrada das pessoas no prédio. Legal? A Silva está perguntando, quando cair energia, quem vai abrir o portão? E porque teve lugares que eu trabalhei com energia e o portão tinha que ser abrir manualmente. Legal, vamos lá. A questão da energia é uma terceira questão fundamental. A primeira, a biometria. A segunda, nível de atendimento. A terceira, energia. Desculpa, a segunda, comunicação. A terceira, energia. Todo projeto de portaria virtual precisa ter no break, banco de bateria e gerador. Por que isso? No break, ele vai segurar essa energia por pouco tempo. Pouco tempo e, claro, ele tem uma carga limitada de acordo com o tipo do tamanho do no-break que você comprou. Mas, via de regra, os nossos projetos, a gente coloca um no-break específico só para o motor, no portão. Um banco de baterias para a central de automação. Tudo isso ligado a um sistema de gerador a gasolina ou a diesel, né? Por que isso? Caiu automaticamente, que é mais rápido. Vai entrar o no-break. E o banco de baterias vai ficar ali funcionando, fazendo o sistema funcionar até com que muitas vezes a gente perceba que o sistema caiu. E aí o zelador vai entrar em contato com a concessionária para ver se não é um problema da Eletropaulo ou da concessionária de energia, e aí vai ver o que pode ser feito e tudo mais. Durante esse meio tempo, até eu ligar o gerador, o sistema não para de funcionar. Depois, liga-se o gerador. Quanto tempo fica funcionando? Bom, depende da autonomia do gerador. A gente coloca um gerador não muito grande, não muito robusto, só para o sistema de portaria virtual. Por quê? Eu preciso garantir que o sistema funcione. Independente do sistema do prédio. Muitos prédios já têm sistemas de geradores com sobra de carga. Quando houver isso, a gente até pode colocar o nosso sistema ligado no gerador deles. Mas, por uma questão de segurança do projeto, é interessante que você tenha isso separado, tá? E aí você pode ligar aquele gerador, isso sim, o gerador teria que ser ligado manualmente. Em que casos que a gente precisa fazer a abertura do portão manualmente? Quando eu não tenho esse sistema de energia bem gerenciado, quando esse sistema de energia dá algum tipo de problema, porque pode dar algum tipo de problema técnico do hardware, que deu uma sobrecarga de energia e não teve um sobressurto, ou o para-raio não funcionou, e aí isso foi lá e danificou o equipamento. Então pode ser que sim, mas via de regra, onde eu vejo que as pessoas têm que abrir manualmente o portão, quando dá algum problema físico no portão. Isso é uma outra questão. Toda portaria virtual, ela precisa
que você tenha os portões com um bom serralheiro. Então, é fundamental que o prédio tenha uma parceria com um bom serralheiro, ou conheça empresas que tenham parceria com bons serralheiros, para que o seu portão esteja em ordem, né? Para que ele funcione bem. Por quê? Todo problema físico, às vezes um carro vai lá, encostou no portão e entortou. Daqui eu não vou conseguir abrir, o gerador não vai funcionar, porque não deu. E aí eu preciso fazer uma abertura manual até a coisa funcionar. Muitas vezes o portão está pesado demais, está leve demais, e aí a gente faz os ajustes do motor do portão. Mas pode ser que exista algum bloqueio físico ali. Então, quando eu falo bloqueio físico, o serralheiro tem que estar, o portão, a serralheria do portão tem que estar em ordem, tá? Por isso que, quando cai a energia, abrir o portão, a gente faz através do sistema de gerenciamento de energia, no break, bateria e afins, tá? Se você tiver alguma outra pergunta também, pode ir perguntando, por favor, tá bom? Internet. É super interessante e necessário que eu tenha um serviço de internet no teu prédio, e a gente daqui até oferece um ponto a ponto e uma internet via rádio para o cliente. Mas é interessante que o cliente tenha pelo menos duas. Por que isso? Essas duas, a partir de 5 megas, a gente consegue fazer um bom tráfego. E você consegue comprar um pacote normal no mercado a mais do que isso. Mas é interessante que o prédio tenha essa internet e a gente tenha outra internet para oferecer. Essa via de mão dupla é sempre boa e necessária para que o sistema funcione bem. Caiu uma internet, tem que ter a outra internet funcionando. E o sistema tem que saber fazer esse gerenciamento. Então, dentro do painel de automação, tem que ter um sistema que faça a troca entre uma internet e outra. Então, é sempre bom verificar essa questão da internet. Quando a gente fala em mais segurança ou menos segurança, comentei uma parte que a gente ganha alguns pontos, que é fazer um projeto integrado de segurança. E agora, tem um outro ponto que também é muito importante. Muitas vezes você coloca um sistema de portaria virtual e automaticamente você cria ali uma mudança de cultura no prédio. E essa mudança de cultura faz com que você observe outras coisas. Uma delas, o que a gente vê que está acontecendo demais, são os grupos de WhatsApp do prédio focado em segurança, e tem também alguns aplicativos que ajudam bastante nisso. Quando a gente fala de portaria virtual, é interessante a gente entender que a gente pode conectar essas duas tecnologias e aí a gente aumentar o nível de segurança do prédio, aumentando a quantidade de informações e, claro, selecionando corretamente as informações que a gente pode passar para os moradores, para a sociedade de uma maneira em geral, para que todo morador tenha acesso a mais informações. Isso também eu ganho em segurança. Outro ponto importante. Boa parte, quando a gente fala em assaltos a prédio, bons assaltos a prédio acontecem por informações que vazam de dentro do prédio para fora. E os meliantes tomam posse dessa informação e acabam usando isso para invadir o prédio, para sequestrar alguma pessoa, enfim. Quando você coloca um sistema de portaria virtual com uma empresa que tem idônea, claro, que ela vai conseguir fazer um bom gerenciamento dessa informação, você corta o nível de informação entre portaria e morador. Esse corte, por que isso, né? A gente tem uma central de monitoramento que você vai entrar em contato, vai falar com o porteiro ou com o atendedor. A próxima pessoa que entrar em contato, pode ser que caia com o mesmo atendimento, mas pode ser que não, pode ser que caia com outro. E essas informações estão todas em sistema. Então você tira a personalização, mas também você consegue melhorar essa questão da informação do prédio. Você ganha em segurança quando você consegue fazer uma gestão melhor da informação que está lá dentro. Vaza menos informação para o mercado quando você coloca uma portaria virtual. Então, aumenta um pouco quando a gente fala nesse sentido, tá? É claro que quando eu também não posso deixar de falar que o serviço de portaria humana não deixa de ser um serviço bom. Ainda é um serviço muito bom, cabe muito bem. Mas é necessário que você coloque procedimentos também para a portaria humana, da mesma forma que a gente vai ter aqui na portaria virtual. De nada adianta o nosso atendimento aqui atender e não saber como ele entra em contato com o apartamento, como ele entra em contato com o síndico, o que ele faz quando recepciona encomenda, que é uma série de procedimentos que mesmo o teu prédio, com a portaria física, ele deveria ter. Esses procedimentos, eu sou morador, eu não tenho esse acesso a essa informação. Solicite, porque, via de regra, tem que ter ali, dentro da portaria, alguns procedimentos. O
que é legal quando a gente coloca a portaria virtual é que a gente tem que fazer a informação para todos os moradores do prédio, ou para o máximo possível, de como vai funcionar o sistema. E aí eles se engajam novamente com a questão da segurança. Por quê? Você que é síndico, você que é zelador, ou que está no corpo diretivo, entende o papel que a segurança tem e o papel de cada um na segurança do prédio. Mas nem todos os moradores são assim. Quem mora em prédio sabe. Muita gente acha que o serviço da portaria é abrir o portão na hora que ele chega e não necessariamente fazer uma conferência. Então, quem tem prédios aí que tem clausura, por exemplo, vê isso todos os dias. Muitas vezes a pessoa para buzinando ali para o porteiro para ele abrir o portão e a coisa tem que acontecer de forma rápida. Então, quando a gente coloca a portaria virtual, não vai ter isso. Por mais que o morador pode buzinar, pode ficar chateado, pode espernear na frente da portaria, nosso atendimento vai ter que seguir o procedimento. Mas isto, entenda, é para melhor segurança de todos, de toda aquela comunidade que está vivendo dentro do prédio. Então a gente tem um ganho em informação quando a gente fala isso, porque a gente tem que explicar tudo isso para todos os moradores. Eles acabam entendendo e lembrando o papel que eles têm também na segurança do prédio. Então, basicamente, a gente acaba ganhando algumas coisas nesse sentido, tá? Um outro ponto que é bacana, quando a gente fala da energia elétrica, eu posso colocar gerador a gasolina ou a diesel, mas eu também posso colocar gerador a energia elétrica ou a energia solar. Isso alguns prédios pedem por uma questão de espaço, outros pedem por uma questão de economia de energia, de meio ambiente e tudo mais, porque não quer simplesmente colocar ali uma gasolina gerando fumaça, enfim. Funciona bem. Então a gente consegue fazer a instalação também do sistema com placas de captação de energia solar e funcionando ainda em paralelo, armazenando uma parte para que funcione, para que ela esteja apta quando der problema. Ainda poucos prédios estão utilizando esse projeto para melhoria da energia total do prédio. Não são muitos que estão fazendo isso, são poucos, mas é possível sim, tá? Então, muitos prédios perguntam, é possível isso. Outra coisa, como que a gente faz a comunicação da nossa central com o morador? É uma pergunta muito frequente que as pessoas fazem. Olha só, daqui a gente tem um sistema em que eu consigo entrar em contato direto com o PBX do condomínio. Do PBX do condomínio eu falo do apartamento. Então, não preciso instalar coisas tão diferentes, porque você já tem dentro do seu apartamento o seu interfone e eu consigo daqui acessar a sua central de interfonia e falar diretamente com você no apartamento. É uma forma muito bacana, uma forma muito simples de você conseguir colocar isso sem ter que fazer grandes reformas no prédio, tá? Claro, lembrando que isso é um sistema de portaria remota que o mercado inteiro vende como virtual. Quando a gente tem alguns sistemas de portaria virtual, e aí não tem não tem nenhum tipo de serviço de monitoramento. O morador vai do prédio dele, do apartamento dele, abrir o portão para qualquer um entrar ou para aquela pessoa que ele achou e fez a conferência. De verdade, quando eu falo olhando pelo lado da segurança, eu vulnerabilizo demais os prédios quando eu faço esse tipo de coisa. Porque eu deixo a chave do prédio inteiro na mão de todos os moradores. Então é como se eu pegasse uma cópia da chave e entregasse uma na mão de cada morador. Então eu vulnerabilizo bastante, o que eu particularmente não acho muito correto. Do ponto de vista de tecnologia, claro, melhor tecnologia, muito bom. Mas do ponto de vista de segurança, não é muito bom, não. Quando eu faço esse tipo de instalação de portaria virtual, totalmente virtual, eu preciso fazer algumas modificações dentro do apartamento do próprio cliente. Por quê? Ele vai ter que ter um acionamento por ali. Alguns pedem que ele tenha aquele visor para que ele olhe a pessoa e daí faça o acionamento. Então eu tenho que entrar no apartamento do nosso cliente e fazer a modificação por dentro do apartamento. Não é de verdade o projeto que a gente gosta de trabalhar. Menos incisivo e o que funciona de forma melhor é o que a gente faz o contato via interfone no nosso apartamento ainda, né? A gente ainda faz o contato via interfone e fazemos as conexões direto sem causar muito transtorno para o morador, ter que entrar em contato com ele, entrar na casa dele, fazer esse tipo de coisa. Então, ainda não é o melhor projeto. A gente está trabalhando eu digo, o mercado de tecnologia de maneira geral está trabalhando para melhorar esse tipo de tecnologia. Mas o que se tem no mercado hoje é basicamente esse tipo de solução, tá?
Um outro ponto interessante também é as empresas que estão por trás do serviço de monitoramento ou do serviço de portaria virtual. Observe, na hora que você for contratar, observe a empresa que está sendo contratada. Pede os documentos, pede as informações dessa empresa. Por que isso? Muitas empresas, para oferecer um serviço com um nível de segurança que esse serviço exige, tá? Para oferecer um serviço com a seriedade que esse mercado exige, você tem que ter uma empresa robusta por trás. Tem que ter uma empresa que tenha uma quantidade de vida nesse mercado há um bom tempo, ou pelo menos que os seus fundadores tenham esse tipo de vida há um bom tempo, que conheçam de tecnologia, conversem com eles. Por quê? Toma muito cuidado com as empresas que vocês contratam, para que elas consigam efetivamente entregar o serviço da maneira correta, da forma correta. Um outro ponto interessante, as empresas de portaria virtual, via de regra, elas vão operar dentro de um raio de atuação próximo que ela consegue fazer um atendimento rápido. Por isso que também tem mercado para muitas empresas. Tem mercado bastante, tem muita gente trabalhando no mercado, mas também tem mercado para muita gente. Por quê? Eu não vou assumir o trabalho de fazer a resposta direta ao meu cliente, que está com uma distância muito, muito longa, sendo que eu não consigo garantir esse atendimento rápido. Portaria virtual tem que ter atendimento rápido, tem que ter pronto atendimento. Se você não tiver pronto atendimento, quando der problema, o seu condomínio estará com um problema grave. Quando o portão ficar aberto, já é um problema grave. Ficar fechado também é um problema grave. Se a clausura não está funcionando, também. Então, verifica bem as empresas que vocês estão contratando, solicitando propostas para fazer o seu serviço de portaria virtual, porque elas têm um papel, obviamente, fundamental nesse seu projeto, tá? Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Legal, legal. Que legal. Bom, semana que vem a gente vai ter uma palestra mais completa do que essa, falando mais do mercado de uma maneira em geral, com a Neon Administradora. E essa palestra vai ser em São Bernardo, na SIG ABC. Eu vou postar logo mais aqui em sequência, posto o convite. É um evento mais focado para quem faz parte do corpo diretivo do condomínio, quem é síndico, quem é zelador, quem é o gestor, o administrador do condomínio, ou o corpo diretivo também. Mas é um evento muito bacana para que você faça parte, entenda, a gente vai falar um pouco mais. E como hoje não fizemos o webinar pela AulaVox, a gente vai ter um webinar ainda falando de portaria virtual, e eu vou fazer um comparativo de soluções dentro do webinar, fazer um comparativo de soluções, fazer uma análise financeira desse projeto, falando locação ou compra, o que é melhor, o que não é, dá para a gente explorar um pouco mais isso, e falar um pouco mais também sobre o sistema de clausura, sistema de portão, como que a gente pode fazer um bom gerenciamento disso, o que a gente tem de coisas legais aí que a gente pode também aplicar nesse projeto, tá bom? Só ver se eu passei por todos os pontos. Ok, cadê? Perfeito. Bom, acredito que eu tenha passado por boa parte dos pontos de portaria virtual. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar nos comentários, a gente vai interagir com vocês aí no comentário falando sobre portaria virtual. E se tiver também alguma outra ideia, pode passar, tá bom? A gente vai entrando em contato aí e vamos nos falando com vocês, tá bom? Muito obrigado. Obrigado por você que está assistindo aí, que interagiu com a gente aí no webinar. Agradeço bastante aí. Até um próximo webinar. Muito obrigado.